E agora convidada desta edição da noite, Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda. E ficámos hoje a conhecer o desenho deste plano de vacinação e apesar da disponibilidade que já tinha sido manifestada, as farmácias ficaram excluídas deste processo. Ficou surpreendida de alguma forma? Bem, surpreendida, naturalmente fiquei, porque não há uma razão objetiva, técnica ou científica para que os farmacêuticos fiquem arredados da estratégia vacinal para a Covid-19. Daí, eventualmente, a surpresa. Mas também é verdade que eu tive o cuidado de estar, enfim, foi quase uma hora a apresentação do plano de vacinação, foi um bocadinho fastidioso, tantos intervenientes, e já li o documento e percebo que há um momento em que, quando se avançar para a chamada vacinação em massa, que há outros locais, e eu posso pensar, de uma forma, enfim, virtuosa, que nesses outros locais poderão vir a estar incluídos os farmacêuticos e a rede de farmácias. A única questão aqui é sempre a mesma, eu já repeti várias vezes. Um plano é um plano e aquilo que, na minha opinião, hoje assistimos durante uma hora não foi bem a um plano, porque a palavra que mais se repetiu durante a hora a que assistimos hoje foi incerteza, incerteza, incerteza. Para quem, a semana passada, nomeadamente o Ministério da Saúde, assumia que havia zero de risco, diga? O que é que ficou por esclarecer, na sua opinião, pelo menos nesta fase? E eu penso que ficaram por esclarecer exatamente aquilo que é parte da ação propriamente dita, da decisão e da ação. Porque, no fundo, a observação e a orientação, isto um bocadinho usando a gíria militar, uma vez que temos também as Forças Armadas muito bem envolvidas, penso que essa parte está clarificada. Já sabemos quais são os grupos de risco, já sabemos quem são os primeiros a ser vacinados, já sabemos que vamos ter cerca de 1.200 pontos, que são 358. Temos as respostas pelo menos ao quem, quando e onde. Sim, para esta primeira parte da população. Depois, para os outros milhões todos, que não são os grupos prioritários e de risco, na nossa opinião, isto devia estar já calculado no plano. Ou, pelo menos, não tão incerto. Ou seja, quando nós ouvimos um responsável de uma task force, como o Dr. Francisco Ramos, com tanta experiência governativa, utilizar várias vezes a palavra "é tudo muito dinâmico", utilizar a questão da incerteza permanentemente. Vamos lá ver, os outros países vivem com a mesma dinâmica e com a mesma incerteza. E quando nos dizem que a dinâmica tem que ver, enfim, com os prazos de entrega, seguramente, mas que tem que ver com estudos clínicos que estão a ser feitos no âmbito da vacina. Vamos lá ver, as agências do medicamento, e a nossa hoje também interviu através do seu presidente, a indústria está a fazer o seu trabalho, portanto, não é o Estado que vai fazer o trabalho da indústria farmacêutica. E estas vacinas vão chegar ao mercado com todas as provas científicas que é necessário para podermos vacinar as pessoas com segurança. Mas se numa fase mais avançada os farmacêuticos forem chamados para entrar em campo, forem envolvidos neste processo, estarão preparados e todas as farmácias estariam capacitadas para? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós, se formos chamados, porque não fomos, não é? Ou seja, enfim, não temos ainda nada preto no branco de que querem a nossa colaboração, estaremos com certeza preparados. Mas, mais uma vez, eu vou voltar a referir. Isto faz-se com tempo. Eu já o disse aqui várias vezes em relação a outras matérias, como foi o plano outono-inverno, como foi a vacinação para a gripe. Ou seja, nós devíamos estar agora a preparar a chamada terceira fase, como o documento refere. Ou seja, a vacinação em massa. Estamos a falar de pessoas séniores que não estão nos grupos prioritários, por exemplo. Estamos a falar dos mais jovens, para quem a comodidade de ir ao farmacêutico na sua farmácia, que é rápido, digamos, é uma situação mais rápida, é importante. Nós temos toda a infraestrutura, temos toda a logística e, portanto, obviamente que a resposta é sim. Estamos preparados, mas se não formos integrados em tempo útil, e o tempo útil é agora, não conseguiremos preparar-nos, digamos, de um dia para o outro. Mas há uma coisa que eu também queria dizer aos portugueses, porque também já nos conhecem, enfim, desde sempre, e queria dizer-lhes uma coisa, se me der essa oportunidade. Nós, apesar de termos sido arredados deste processo
nesta fase, nós vamos fazer na mesma o nosso trabalho, porque todos os dias já estão a chegar a nós, nas farmácias, aos nossos farmacêuticos, todos os dias chegam perguntas sobre a vacina é segura, acha que me devo vacinar? Estas perguntas com certeza que os médicos também estão a receber neste momento, porque as pessoas têm alguns receios e é muito importante que estejam seguras, que compreendam bem a eficácia da vacina, compreendam bem aquilo que é a segurança, compreendam que nós, farmacêuticos, tal como acontece também com os médicos e com os próprios enfermeiros, nós notificamos, portanto, situações de segurança e por isso nós vamos trabalhar, a Ordem dos Farmacêuticos, a partir da próxima semana, com os seus especialistas também na área da vacinação, irá trabalhar exatamente, quer com os farmacêuticos comunitários, hospitalares, da indústria farmacêutica, com os nossos colégios, no sentido de termos o nosso próprio plano, portanto, o nosso nível de preparação, primeiro com as nossas academias, com os nossos imunologistas e virologistas, para podermos dar informação. E esse nível de preparação será só para divulgação da informação? Vamos fazer seminários diversos com as pessoas que vivem com a doença. Nós trabalhamos muito com as associações de doentes e, portanto, vamos usar muito esse veículo para tirar algumas dúvidas e para perceber também quais são as dúvidas que as pessoas têm. Vamos trabalhar também ao nível das farmácias com os nossos farmacêuticos para ir retirando, como eu disse, essas dúvidas, criando segurança nas pessoas e temos um outro aspecto muito importante que é vamos apelar muito a que os farmacêuticos reforcem a sua responsabilidade no âmbito do sistema de notificação espontânea, aquilo que é conhecido como farmacovigilância e que no fundo mais não é do que dizer quando a pessoa sente qualquer efeito que considera negativo poder, e vêm muitas vezes à farmácia e até também na farmácia hospitalar e vêm de facto queixar-se e nós temos que relatar isso. Senhora Bastonária, porque fala na questão do acompanhamento, por exemplo, no caso da gripe A, os farmacêuticos também não estiveram envolvidos nesse plano de vacinação. Não acha que agora, visto que estamos numa corrida contra o tempo, não é? Que é de facto tudo muito incerto e que estamos a trabalhar com muita aceleração, não acha que é mais seguro que sejam os médicos de família a ter o controlo de quem é vacinado, de quem tem que tomar a segunda dose, porque há aqui regras muito restritas. Claro. Não é mais fácil esse controle, pelo menos nesta fase? Não, deixe-me dizer-lhe uma coisa, vamos lá ver, ninguém esperaria que numa primeira fase não fossem os centros de saúde e as suas extensões a vacinar, digamos, os grupos prioritários e, sobretudo, vamos lá ver, o médico de família, o médico nunca será arredado deste processo. Até porque a vacinação, o facto dela ser universal e gratuita, não é de livre, digamos, utilização. O que é que eu quero dizer com isto? Exige uma prescrição médica, tanto quanto nós percebemos, obviamente, por parte das autoridades, e é aquilo que está no próprio resumo de características do medicamento, há de facto este acompanhamento médico. Portanto, o acompanhamento médico nunca pode ser, por muitas razões, nunca pode ser, de forma alguma, portanto, obviado. Mas, vamos lá ver, o local de administração é disso que estamos a falar e repare que há países, inclusive, que vão usar, como a Alemanha, que vão usar, também já nesta primeira fase, vão usar outros locais, além das próprias farmácias. O Reino Unido, a Austrália, sim, a França, a Irlanda, sim, estão em negociação. E outros locais, não só as farmácias, outros locais. Porque qual é aqui também, é preciso dizermos isto aos portugueses e às portuguesas que nos estão a ouvir. Nós, não podendo, já houve várias pessoas a dizer isso hoje, não podendo aliviar as medidas sanitárias para conter a pandemia, porque até termos imunidade de grupo e até sabermos exatamente qual é, digamos, a durabilidade, que vai levar algum tempo, desta imunidade que a vacina nos vai conferir. E outra coisa muito importante, saber se a vacina, os virologistas têm-no dito aqui e noutros canais, saber se de facto a vacina é só uma vacina que minimiza, que diminui o impacto que o vírus tem em nós, ou se é uma vacina que impede mesmo a transmissão porque nos protege da infecção. E, portanto, isso faz toda a diferença. Essa é talvez a parte, digamos, que nós vamos aprender mais agora, mas não há dúvida nenhuma que se nós, vamos lá ver, tivéssemos a ambição, por isso é que eu digo que isto é uma opção política, compreende, e só ao Ministério da Saúde e ao coordenador do grupo de trabalho, a responsabilidade pode ser, digamos, respondida e só ele o pode justificar. Porque a nossa opinião é que, tendo em conta as entregas, obviamente, dos 22 milhões de doses,
O que faria sentido era estarmos com um nível de preparação, um nível de ação, já com a decisão tomada, conforme eu disse há pouco, para, assim que tivéssemos que avançar para mais portugueses, conseguíssemos fazê-lo rapidamente. Porquê? Porque a imunidade de grupo, se nós levarmos mais tempo que outros países a atingir a imunidade de grupo, vamos ter dificuldade em, na Europa, criar o tal sistema de segurança. Senhora Bastonária, para poder mas estas vacinas têm também características muito específicas para a questão do armazenamento, condições especiais de frio e de segurança. Isso seria uma dificuldade? Vamos lá ver. Uma coisa é o armazenamento e outra coisa é a distribuição, não é? O armazenamento, naturalmente, nós não temos condições, nem penso que isso seria esperado para armazenar nas farmácias medicamentos a menos 80 e a menos 70 graus, ou até, eu diria, a menos 20, não é? Estamos a falar de congelador e de ultra congelador. Mesmo hoje não nos foi apresentado, era uma coisa que esperaríamos perceber exatamente onde é que estão estas cubas que nós sabemos que existem para órgãos, enfim, para bancos de vários tipos de tecidos. Possivelmente vai ter que ser feito um investimento a esse nível, não faço ideia, isso não nos foi dito, não vem no plano, mais uma vez, mas uma coisa é o armazenamento, mais uma vez, e outra coisa é a distribuição, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, os americanos estão a fazer isto, aliás, muito bem, como outros países, a distribuição, toda a logística, e nós nisso somos especialistas, os farmacêuticos há muitos anos, é exatamente feita entre 2 a 8 graus, e tem um tempo para garantir a estabilidade do medicamento, e isso também vai acontecer para os centros de saúde e para as extensões dos centros de saúde. Os centros de saúde não têm arcas de menos 70 nem de menos 80, não é? Têm exatamente a mesma rede de frio que têm as farmácias e, portanto, eu diria que essa não é uma questão, obviamente. Mais uma vez, eu quero deixar isso bem vincado para os farmacêuticos, é muito claro que esta decisão que foi tomada neste primeiro momento é uma decisão política, que, aliás, também, mais uma vez, quando me pergunta se eu fiquei surpreendida, de todo não, porque eu já tinha ouvido a semana passada, portanto, no fim de semana, o Sr. Marcos Mendes apresentar em 5 minutos aquilo que nós hoje ouvimos durante 1 hora. Senhora Bastonária, Ana Paula Martins, boa noite e obrigada pela sua presença. Muito obrigada.